Fala pessoal, esse aqui é mais um vídeo meu rápido aqui para vocês, conteúdo de Sociologia do segundo ano. Vocês me desculpem aí qualquer barulho de cachorro latindo, aqui parece que aqui em casa tem um canil aqui próximo, né? E de vez em quando vocês podem ouvir um latido aí, mas infelizmente estou aqui tentando isolar a sala da melhor forma possível, mas pode acontecer de vocês ouvirem um latido aí ao fundo, mas eu acredito que não vai atrapalhar o entendimento de vocês aí do conteúdo não. Então foi mal, desculpa, mas eu estou gravando em casa, sem recursos, usando meu celular, então é o que temos para hoje. Então vamos lá. Então é o conteúdo do segundo ano, que eu estava falando com vocês na aula passada, com relação a teorias do Estado, ou seja, teorias que dão explicação sobre a razão de existir o Estado. Então, na aula passada eu comecei esse assunto e agora eu vou dar o prosseguimento a esse conteúdo. Então, na aula passada eu falei com vocês sobre a tradição contratualista, ou seja, uma série de autores, de filósofos que estão pensando a existência do Estado. E eles partem com a premissa de que o Estado ele existe para celebrar o chamado contrato social. Então os homens, para viver em sociedade, eles celebram um contrato, né? um conjunto de regras de convivência, e esse contrato, o Estado é que faz valer esse contrato. Então não basta que as pessoas abram mão, digam que vão seguir regras, que abram mão dos seus desejos. É preciso que exista um Estado que regule as relações entre os indivíduos, porque senão acabam, segundo alguns outros como o Thomas Hobbes, acaba no conflito, porque os homens não vão respeitar as regras estabelecidas. É preciso que haja um Estado dotado do poder da força para poder fazer com que as pessoas respeitem as regras estabelecidas, o ordenamento jurídico e por assim vai. Então essa é a tradição contratualista, a qual eu falei com vocês, do Thomas Hobbes e do John Locke. Tem vários outros, e eu vou dar só uma pincelada rapidinha nos outros, e já vou partir para uma outra tradição, para uma outra leitura do Estado, que é a leitura dos autores marxistas. Mas enfim, então eu falei do Thomas Hobbes e do John Locke. Aí eu tenho outros autores, por exemplo, o Barão de Montesquieu. Isso eu vou passar rápido agora para o vídeo não ficar muito longo. O Barão de Montesquieu, ele já está pensando, quando ele pensa no Estado, ele já está pensando mais no exercício do poder. Ele está mais preocupado com o exercício do poder do que na forma como o Estado age como mediador dos conflitos e organizador da vida social. O Barão de Montesquieu, ele já está mais preocupado com o exercício do poder, principalmente com a preocupação dele com a questão da tirania. Então ele é o autor que desenvolve aquilo que nós aprendemos lá no início, lá nas séries iniciais, que é a teoria dos três poderes. Então, a teoria de que tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, o Barão de Montesquieu, como eu falei, a preocupação dele é a questão da tirania. Ele se preocupa como evitar que os governantes tornem-se tiranos. E aí ele desenvolve a teoria dos três poderes. Mas vamos lá, vamos procurar entender isso aí um pouquinho melhor. Então, o Barão de Montesquieu, ele vive no século XVIII. Então, ele pegou o período do absolutismo. Ele viveu a época em que os reis eram absolutos. Então, os reis acumulavam para si as funções de executivo, de executar as leis, de organizar o tesouro, o orçamento do reino. Ele acumulava o poder legislativo e o poder judiciário, o poder de julgar. Então, todos os juízes que julgavam nos países julgavam em nome dele. Então, era tudo acumulado, todos os poderes estavam acumulados na mão dos reis absolutos. E aí,
para o Barão de Montesquieu isso é muito fácil, para que isso desbanque para a tirania. Né? Por quê? Porque, segundo o Barão de Montesquieu, né, todo aquele que detém o poder tende a abusar do poder que tem. Então, aquele que detém um determinado poder, uma determinada atribuição dentro da sociedade, ele tende a abusar dessa atribuição, ele tende a abusar dessa autoridade que lhe foi conferida. Então, qual é a solução que o Barão de Montesquieu tem para evitar esse tipo de abuso? Né? Que haja um outro poder fiscalizando esse cara. Ou seja, para que esse indivíduo não cometa nenhum tipo de abuso, tem de ter um outro poder equivalente que o fiscalize, né? Porque segundo o Barão de Montesquieu, só o poder freia o poder. Então a única forma de você evitar que alguém abuse do poder que tem é que haja um outro poder fiscalizando ele para evitar que ele abuse da autoridade que lhe foi conferida. Então, sei lá, vamos pegar alguns exemplos aí na sociedade. Então, vamos pegar professor. O professor, ele tem o poder de decidir se vocês vão ser aprovados ou se vocês não vão ser aprovados. Né? Então, eu tenho lá o poder da caneta de dar aprovado ou reprovado. Eu que corrijo as avaliações e tal. Mas todo mundo espera que eu corrija e avalie de acordo com a justiça. Né? Ou seja, se você aprendeu, você passa. Se você não aprendeu, você fica reprovado. Mas eu posso, por questões pessoais, eu posso abusar da minha autoridade. Eu não gosto do aluno tal, vou reprovar ele. Né? Ou então eu gosto muito da aluna tal e vou aprová-la. Né? Então, quer dizer, isso é o quê? É um abuso da atribuição que me foi dada, né? de professor. E aí, né? Como é que se freia esse abuso? Vai existir de um outro poder que vai ficar fiscalizando para ver se eu não estou abusando dessa autoridade que me foi conferida. Né? Então existe uma direção a qual os alunos podem ir lá e reclamar, dizer que o aluno pode dizer que foi reprovado porque eu não gosto dele, porque eu estou perseguindo ele, papapá, né? E ir lá na direção e reclamar, né? Dizendo que eu não estou avaliando corretamente. Então o poder que eu tenho de reprovar vocês ou aprovar vocês, e um outro poder, o poder da direção, que vai me fiscalizar para ver se eu estou fazendo o meu trabalho direito. E assim, isso vai crescendo em toda a escala dentro da administração do Estado. Então, o policial tem a função de fazer a segurança, de fazer cumprir as leis e tal, mas pode acontecer desse policial começar a abusar do poder que tem, né? E aí existe um outro poder chamado corregedoria, né? A corregedoria da polícia, que fiscaliza para ver se o policial não está abusando das atribuições que lhe foram conferidas. E isso vai subindo, chega até, né, os líderes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Né? Então, o poder executivo é exercido atualmente pelo presidente da República e você tem aí o poder judiciário pelo Supremo Tribunal Federal e o poder legislativo pelo Congresso. Então, um fiscaliza o outro para evitar que haja abusos. Né? Então, para que nenhum poder se sobressaia ao outro e você tenha uma ditadura, uma tirania, então os poderes são equivalentes, né? Na Constituição diz que são harmônicos, mas enfim, harmônicos só na teoria. Né? Então existem 3 poderes e um fiscaliza o outro para que nenhum se sobressaia ao outro, e aí você tem aí o risco da tirania e da ditadura. Então, para o Montesquieu, só o poder freia o poder, e a solução para se evitar a tirania é que o poder seja dividido em várias instâncias e que poderes vigiem uns aos outros, para que ninguém saia da linha. Então, essa é uma teoria que é utilizada no mundo todo. Né? Então, no mundo todo, você vê aí o Barão de Montesquieu, né, vivinho, né, ditando a forma como os governos, como os estados são organizados. Né? Então, você vai na maioria dos países do mundo, você tem legislativo, executivo, judiciário, e os poderes são independentes e um fiscaliza a atuação do outro. Então, essa é a teoria dos 3 poderes do Barão de Montesquieu. Ele está mais preocupado com a questão da tirania. De como evitar a tirania. Ele escreve isso no livrinho dele, que é O Espírito das Leis. Mas, enfim, vamos dar prosseguimento aí.
Tem outro autor que é muito comum, que é o Jean-Jacques Rousseau, né, que também parte dessa mesma tradição contratualista, mas eu quero passar batido, né, sobre o Jean-Jacques Rousseau, porque eu quero falar dos marxistas. Então o Jean-Jacques Rousseau, ele desenvolveu a teoria, né, que o conceito da vontade geral, ou seja, que é muito parecido com o conceito que a gente tem de democracia, né? Então, na época dos reis absolutos, o rei, né, tinha o poder do Estado meio que emanava do rei, como se fosse da autoridade do rei. Então o Estado era a personificação do rei. Então a famosa frase do rei Luís XIV, que diz que o Estado sou eu, né? O Estado, essa estrutura que nós estamos discutindo, ela existe pela autoridade do rei. Já o Jean-Jacques Rousseau, ele vai desenvolver, como eu falo, esse conceito da vontade geral, ou seja, o governante não governa pela sua autoridade por si só, mas ele governa pela vontade geral, ou seja, o povo é que deveria ditar o caminho que o Estado, que o governo segue, porque é o povo que sustenta essa estrutura do Estado. Então, a teoria da vontade geral, ela é, como eu falei, muito semelhante à teoria da democracia, né? Então, a partir dele que vai partir. Novamente, a gente vai ter o ressurgimento, o ressignificado da democracia. Mas aí, como eu falei, eu não quero me prolongar muito nesse autor, porque eu quero partir para os marxistas. E aí, enfim, o Rousseau ele também trabalha sobre a questão da propriedade, né? Então ele vai dizer que a propriedade é a origem da desigualdade, mas eu não vou me aprofundar com o Rousseau. Vamos partir para os marxistas. Então, quer dizer, você tem aí uma tradição que é chamada de contratualistas, ou seja, os caras que acreditam que o Estado e a sociedade se organizam a partir do pacto social, e uma outra tradição que vai se debruçar sobre a questão do Estado é a tradição marxista, né? Ou seja, do Karl Marx, do filósofo Karl Marx e dos seus seguidores, né? dos marxistas que vão seguir logo após ele. Então há todo um conjunto de autores marxistas que vão teorizar sobre o Estado. E eles têm contribuições importantíssimas para dar, e aí eu vou dar uma pincelada para vocês sobre eles. Então, primeiro eu vou começar com uma citação do Engels, né? do Friedrich Engels, que era amigo e financiador do Karl Marx, né? Ele vai tratar a questão do Estado e ele vai... a primeira coisa que tem que falar da tradição marxista é que, segundo o pensamento marxista, a sociedade ela não é una, né? Ela não é um conjunto de indivíduos idênticos, mas ela é composta por várias classes sociais, por diversos grupos de indivíduos que ocupam uma determinada posição dentro dessa sociedade, né? Uma determinada posição no processo de produção, né? Então, à medida que você ocupa uma determinada posição no processo produtivo, você vai pertencer a uma determinada classe social. E o pensamento marxista, então, ele vai ser todo norteado em cima dessa ideia de classe social. E o Engels, ele vai trabalhar a concepção de Estado dele a partir disso, né? Então, para o Engels, o Estado ele existe para mediar o conflito entre as classes, né? Porque as classes têm interesses antagônicos. Então, o interesse de um não é o interesse do outro. Então, como essas classes têm interesses divergentes, né? Elas divergem entre si, para evitar que as classes se devorem numa luta que não vai levar a lugar nenhum, então, na tradição marxista leva ou o declínio das classes ou a revolução. Mas, enfim,
como essas duas classes elas têm interesses antagônicos e elas muitas vezes vão acabar se degladiando, segundo Engels, o Estado chega como mediador desse conflito, né? Então ele vai amortecer os conflitos entre as classes e ele vai impedir que esses grupos se devorem, né? Numa guerra civil, num conflito sem fim. Então eu vou ler aqui para vocês rapidinho uma citação do Engels para vocês entenderem um pouquinho melhor, prestem atenção, depois vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem o vídeo e vamos acompanhar aí. Então aqui, entre aspas, o Estado não é, pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de fora para dentro. Tampouco é a realidade da ideia moral, ou a imagem e a realidade da razão. É antes um produto da sociedade quando esta chega a um determinado grau de desenvolvimento. É a confissão de que essa sociedade se enredou numa irremediável contradição consigo mesma e está dividida por antagonismos irreconciliáveis, né? Mas para que esses antagonismos e essas classes com interesses econômicos colidentes não se devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, torna-se necessário um poder colocado aparentemente acima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites da ordem. Este poder nascido da sociedade, mas posto acima dela, e distanciando-se cada vez mais, é o Estado. Então, basicamente, essa é a ideia do Engels com relação ao Estado. O Estado ele é uma entidade que surge a partir da sociedade, né? A sociedade constitui este Estado, né? À medida que as pessoas vão se relacionando no processo, no processo de produção e reprodução da sua vida material, eles criam o Estado, e o Estado tem como função amortecer o conflito entre as classes, né? E ele vai, logicamente, amortecer o conflito, mas ele não é neutro, né? E aí que eu vou pegar a citação do Karl Marx. Então, para o Karl Marx, o Estado ele existe, né, para amortecer o conflito entre as classes, mas o Estado ele é, né, segundo as palavras dele, o comitê central da burguesia, né, se referindo ao Estado moderno, né? Então, as classes, né, segundo Marx, sempre existe uma classe dominante e uma classe dominada, né? Então existe uma classe que se sobrepõe às demais classes. E para o Marx, o Estado ele atende principalmente aos interesses da classe dominante. Então, toda essa estrutura que existe, ela existe para que a classe dominante possa continuar exercendo o seu domínio sobre a classe dominada, né? Então toda a estrutura do Estado ela é montada para que esse antagonismo entre as classes continue, amorteça o conflito, mas que ele também permaneça, né, faça com que o poder da classe dominante permaneça e a classe dominante continue exercendo o seu poder sobre a classe dominada, né? Então, basicamente essa é a ideia do Karl Marx, que o Estado, ele quando ele fala que o Estado é o comitê central da burguesia, ou seja, é o espaço aonde estão organizados os interesses da classe dominante, né? No caso da análise dele, da classe capitalista. Então, é por isso que ele vai trabalhar com essa perspectiva. E aí, enfim, como o vídeo já está chegando a 20 minutos, perdão. Como o vídeo já está chegando a 20 minutos, e eu não estou querendo gravar outro vídeo, desculpa aqui, acertar aqui a câmera, né?
como eu não estou querendo terminar esse assunto hoje, então eu vou adiantar rapidamente aqui, para esse vídeo não passar muito dos 20 minutos. Né? E aí você tem um outro autor, também marxista, que vai continuar, né, desdobrando essa teoria sobre o Estado. Então, o Estado, né, ele é a entidade que surge a partir da própria sociedade para amortecer os conflitos entre as classes sociais. Ele é também a entidade que vai fazer com que os interesses da classe dominante sejam atendidos e que vai garantir que o domínio da classe dominante sobre a classe dominada continue. Né? E aí o autor Nico Poulantzas, é um grego chamado Nico Poulantzas, ele vai aprofundar essa discussão. E aí ele vai dizer que o Estado ele não é um instrumento, na verdade. Ele não é exatamente um instrumento da classe dominante que é utilizado para poder dominar a classe dominada. Então os capitalistas usam o Estado para dominar os trabalhadores assalariados. Né? Mas que o Estado, segundo Nico Poulantzas, ele seria a condensação dessa luta de classes. Então a luta de classes ela existe, ela é um elemento permanente dentro da sociedade. O conflito entre capitalistas e trabalhadores ele é contínuo. Né? E esse conflito, essa luta de classes entre a classe dominante e a classe dominada, ela vai se refletir na própria estrutura do Estado. Né? Então, como ele fala, né, o Estado ele é a condensação da luta de classes. E aí, como a classe dominante ela tem mais recursos, ela tem os elementos para o exercício do poder, então ela está melhor representada no Estado. O Estado, segundo a tradição marxista, ele é um Estado burguês. Né? Por quê? Porque ele atende, em teoria, os interesses da burguesia. Ela está, como classe dominante, ela está melhor representada no Estado. O que quer dizer o que não quer dizer que a classe dominante, no caso dominada, os trabalhadores não estão representados dentro da estrutura do Estado. Sim, eles estão representados dentro da estrutura do Estado, só que eles ocupam uma posição subordinada dentro dessa estrutura do Estado. Então, da mesma forma que a classe dominante e a classe dominada tem uma posição de subordinação à classe dominante, essa mesma subordinação ela está representada na estrutura do Estado. Então, os cargos de chefia, os cargos de comando, do alto escalão, vão ter ali os representantes da classe dominante, e os cargos de menor poder, de menor salários, de menor importância, vão ser ocupados pela classe dominada. Mas então o Estado ele é um retrato da luta de classes. Então, à medida em que a luta de classes vai se desenvolvendo, ela vai se deixando suas marcas na própria estrutura do Estado. Então, enfim, basicamente o conceito do Nico Poulantzas. Eu não quero me prolongar muito, porque o vídeo já está com 23 minutos. E aí, eu queria falar do último autor, que é o Max Weber. Né? O Max Weber, ele é um dos pais da sociologia, e eu tenho de falar, basicamente, se eu não falar dele, vai ficar faltando mesmo um autor importantíssimo. Então, o Max Weber, ele pensa o Estado a partir da perspectiva de que ele tem duas principais características, né? Que é um aparato burocrático que presta serviço à população da sociedade, e um aparato repressivo que tem o monopólio da violência. Então ele pontua essas duas questões aí. Então, para o Max Weber, essas duas características são as principais dentro do Estado. Uma estrutura, um aparato de funcionários, né, uma burocracia
que presta serviços à população, e aí o Estado se justifica porque ele presta serviços à população, e o exercício da autoridade, né, através do monopólio da violência, do monopólio da força, do monopólio legítimo da força, né, como ele costuma falar. Então, o Estado, vou me prolongar, não vou me deter nessa parte do monopólio legítimo da força, né? Então, dentro das regras sociais, né, que são estabelecidas a convivência entre os indivíduos, né, não basta, como já dizia o Hobbes, né, não basta o indivíduo, né, não basta simplesmente a regra, não basta simplesmente a lei, o ordenamento jurídico. É necessária a coerção para que os indivíduos obedeçam aquilo que foi determinado, né? Então, o Estado é essa entidade que vai ter o legítimo porque é aceito por todos, né, dentro da sociedade, o legítimo poder e a exclusividade, por isso que é um monopólio, né? O monopólio do exercício da força para fazer com que os indivíduos cumpram as regras sociais, o ordenamento jurídico. Então, é ele que tem o poder de determinar as sanções e, em último caso, até mesmo usar a força para que os indivíduos possam respeitar as regras de convivência, as regras sociais, a concórdia social que vem a partir do ordenamento jurídico, né? Então, o Max Weber ele vai trabalhar com essa ideia de que o Estado ele surge com essa ideia do monopólio exclusivo da força, né, para poder ter uma força legítima que faça valer as regras que foram determinadas dentro daquela sociedade. Então, pessoal, basicamente é isso. Vocês vejam o vídeo, eu vou ver se eu coloco alguma coisa na descrição para vocês poderem ler. Mas assistam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Qualquer coisa, vocês tiverem dúvida lá na plataforma. Então já está com 27, quase 28 minutos. Eu vou terminar por aqui e qualquer coisa vocês podem me perguntar lá na plataforma ou no grupo de WhatsApp. Beleza, pessoal? Então, obrigado, desculpe qualquer coisa, valeu!